a diferença entre testes unitários ou testes de unidade, testes de integração e testes end-to-end. Vamos falar sobre isso hoje, porque tem bastante coisa que talvez você não saiba, mesmo se você já tem experiência com testes. Vamos nessa! Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as diferenças entre diversos tipos de teste, tá? E é muito interessante porque mesmo quem tem muita experiência, tá, para trabalhar com testes automatizados, acaba sempre ficando um pouco na dúvida qual tipo de teste ele está fazendo e quando ele deve fazer e aplicar aquele tipo de teste. Então, nesse vídeo, eu quero te dar aí umas dicas para você conseguir seguir nesse caminho. Beleza? Mas antes de a gente ir direto ao assunto, eu queria já pedir aqui para você, tá? Se inscrever no nosso canal, dar um like aqui nesse vídeo e também ativar as notificações. Assim, sempre quando um vídeo que nem esse for pro ar, você já vai ser notificado aí. Fechou? Então, vamos lá, galera. Pontos importantes aqui para a gente falar sobre testes automatizados. Independente do tipo de teste que você está fazendo, teste automatizado é o maior investimento que você pode fazer na sua aplicação, porque esse investimento ele vai se pagar ao longo do projeto. 1, 2, 3 anos de projeto rodando, quando você rodar a sua suíte de testes, o que vai acontecer? Aquele teste que você fez 3 anos atrás, ele ainda vai ajudar a garantir a integridade da sua aplicação. Então, se você não testa ainda a sua aplicação de forma automatizada, saiba que você está perdendo tempo e com certeza gerando mais possibilidades de bugs aí na sua aplicação. O grande ponto é que você precisa ter estratégias eficientes para você conseguir testar a sua aplicação. Como assim estratégias? O ponto que você tem que se ligar é o seguinte: dependendo do tipo de teste que você for fazer e dependendo da parte da aplicação que você vai trabalhar, você pode aplicar testes que vão ter uma cobertura maior da sua aplicação e vocês vão ter testes mais específicos que, apesar de ter uma cobertura menor da sua aplicação, ele garante mais integridade especificamente daquele componente que você está testando. E é por isso que normalmente a gente tem 3 tipos de testes, tá? Obviamente eu estou falando desses 3 principais. Existem outras formas de testar, outros tipos de testes, tá? Que são, mas no final das contas eles acabam sendo variações desses 3 que eu vou te passar. Primeiro tipo de teste, testes unitários ou de unidade. Normalmente todo mundo fala teste unitário, já tá na boca de todo brasileiro, mas em tese o correto seria falar teste de unidade. Você tá testando uma unidade, tá? Vamos falar sobre esse cara. Esse tipo de teste, ele é extremamente importante, porque você consegue garantir o funcionamento de um componente em específico, tá? Vamos imaginar que eu tenho uma classe, eu quero garantir o comportamento daquela classe, eu quero garantir que aquelas regras de negócio estejam funcionando naquela classe. Esse tipo de teste, ele tem que ser autossuficiente e o componente ele tem que ser autossuficiente. O que significa? Se essa classe ela tem uma dependência muito forte de outras classes ali naquele momento, o que isso significa? O comportamento de outro componente pode afetar o comportamento do componente que você está testando. E isso vai fazer com que o seu teste possa mudar de resultado. Então, quando a gente está trabalhando especificamente com testes de unidade, significa que você está conseguindo isolar completamente aquela classe, aquele componente que você está fazendo do mundo externo, para garantir que o comportamento daquele cara seja adequado, que consiga satisfazer os seus requisitos. Agora, o grande ponto é que muitas vezes, criar esses tipos de testes, eles acabam dando muito trabalho. E o porquê que eu estou dizendo isso? Porque existem componentes que você quer testar separadamente, mas invariavelmente ele tem realmente essas dependências. E daí, nesse momento, você tem que ter estratégias para manter esse teste como um teste de unidade, tá? Ou como um teste unitário, mas mesmo assim, tá? Conseguindo garantir esse isolamento. Para você conseguir fazer isso, no final das contas, existem algumas estratégias, como trabalhar com mocks, tá? Que você consiga simular o comportamento dos componentes que, em tese, ele depende,
para que a sua aplicação consiga ser testada naquilo que você está realmente querendo focar. Agora, um ponto importante é que você começa a ver, inclusive, a qualidade do seu código quando você começa a testar componentes individuais. Porque se ele tem uma dependência extremamente explícita para um componente externo, significa que o seu software está com dependências extremamente fortes. E aí você vai complicar até a sua vida para testar. E se é difícil para você testar, com certeza é difícil para você dar manutenção naquele código. É um baita caminho para você ver também o nível de acoplamento da sua aplicação. Então, crie os seus testes de unidade e a grande sacada desse cara é que você garante especificamente um comportamento e esses testes eles são extremamente rápidos para rodar. Então, você consegue realmente verificar com uma abrangência muito grande, né, o comportamento específico daquele cara com uma velocidade excelente. Então você sempre tem que manter uma ótima cobertura de testes em componentes específicos. Por outro lado, vão ter momentos que eu não quero mais isolar somente aquele teste, tá? Eu quero fazer com que esse teste, de forma geral, ele possa cobrir mais do que um componente. Tá? E aí, nesse caso, a gente entra numa outra categoria de testes que a gente chama de testes de integração. O teste de integração, como o próprio nome já diz, ele faz com que você consiga testar uma feature em específico ou um conjunto de componentes que naquele momento do desenvolvimento faz sentido. Porque por mais que você crie diversos componentes separados e testados, às vezes quando a gente junta as peças do quebra-cabeça, elas começam a não funcionar da forma como a gente precisa. Então os testes de integração, eles vão ajudar muito em relação a isso. Agora, o grande ponto em relação aos testes de integração é que vai depender do nível de teste, tá? Que você vai querer ter além disso. Por quê? Vamos imaginar que eu vou testar, fazer um componente onde eu quero testar até a inserção de um dado num banco de dados. Nesse momento, eu tenho que, por exemplo, ter um banco de dados para inserir ou eu posso simular um banco de dados, entende? Aí vai estar o nível, tá, de integração que você vai colocar naquele nível de teste. Dependendo da situação, você pode colocar ali um banco de dados fake, um banco de dados em memória, ou você cria uma classe ali que vai simular um banco de dados. E mesmo assim, você vai estar trabalhando de forma integrada. Dependendo do nível de preciosismo ou a necessidade do seu código de criticidade, você sim, a cada teste, você vai realmente fazer uma chamada no banco de dados, fazer a execução para garantir que aquele seu código, que aquele seu componente funcione. O grande ponto é que você tem que tomar muito cuidado para cada operação, normalmente, você limpar esse banco de dados, criar novamente tudo certinho para garantir que um teste não acabe influenciando o outro. Uma grande sacada também é utilize ferramentas como test containers, por exemplo, que ele consegue subir, né, ferramentas auxiliares como bancos de dados, sistemas de mensageria, etc, para você conseguir realizar os seus testes. Agora, o grande ponto é que já dá para perceber que quando você está trabalhando de forma mais integrada, você tem um custo maior, ou seja, demora mais, para você, às vezes, criar esses testes, mas principalmente, né, na hora que você vai rodar, subir um banco de dados, fazer inserções, todos esses tipos de coisa, toma mais tempo. Então, fica um pouco mais lento você conseguir realizar esses testes, porém, eles são, sim, necessários. Então, esses são os testes de integração. Você não consegue isolar um componente, você precisa trabalhar com componentes separados, mas que, no conjunto, eles vão conseguir trazer o comportamento esperado na sua aplicação, são os testes aí de integração. E agora, por último, eu quero falar para vocês algo bem importante, são os testes end-to-end. E aí que a gente acaba tendo, às vezes, uma certa polêmica e, inclusive, uma zona cinzenta. Por quê? Testes end-to-end, a ideia é que ele seja um teste de ponta a ponta, ou seja, que ele consiga simular realmente a sua aplicação. O grande ponto é que esse ponta a ponta, ele pode ser interpretado de diversas maneiras. Para testar algo de ponta a ponta, dependendo da situação, eu posso querer, por exemplo, subir um servidor web, deixar ele numa porta rodando, e aí eu começo a mandar requisições para esse cara e consigo validar se aquelas requisições estão se comportando daquela forma. E aí, quando você faz isso, você acaba batendo na porta, você bate no servidor, você cai no servidor web, aí do servidor web
o que que começa a acontecer? Ele faz as chamadas internas, vai lá no banco de dados, faz tudo o que tem que fazer e acaba retornando. Então, obviamente, isso claramente é um teste end-to-end. Porém, nem sempre você vai querer testar o seu software de ponta a ponta nesse nível. Por que que eu tô dizendo? Porque quando você vai testar algo batendo numa porta especificamente, essa porta pode ter um proxy reverso na frente, pode depender de outros fatores de infraestrutura que não sejam, na realidade, a sua aplicação em si. E aí, quando você cai nesse ponto, novamente, né? Quanto mais camadas você tem que passar, né? Mais lento, mais complexo, tá? E mais abrangente é o seu teste, porque realmente ele é de ponta a ponta. Agora, a grande sacada nesses tipos de teste é você conseguir delimitar o escopo dessa abrangência. Por exemplo, imagina que você está fazendo um teste que vai fazer um teste end-to-end de um microserviço. Mas esse microserviço depende de outro microserviço. E aí? Você vai fazer tudo isso de ponta a ponta, subir todos os outros microserviços para garantir que esse cara funcione. Então, esse tipo de, não digo confusão, esse tipo de complexidade é muito comum de acontecer. E aí, eu acho que a grande sacada de testes end-to-end é você conseguir delimitar um escopo. Eu vou dar um exemplo para você. Muitas vezes eu quero testar endpoints da minha API para garantir que o meu servidor web está funcionando e a gente vai fazer isso, sei lá, com Node, com Express, por exemplo. A gente tem isso no nosso curso de TDD, do nosso curso Full Cycle 4 e tudo mais. Então, muitas vezes, eu não preciso subir o Express numa porta e fazer requisições externas. O que eu posso fazer é pegar a ferramenta, sei lá, um super teste da vida, fazer com que essa ferramenta, essa lib, seja um client que vá fazer chamada naquelas rotas especificamente em tempo de execução e pegar os resultados que eu tenho. Ainda assim, eu considero esse tipo de teste um teste end-to-end, porque você está conseguindo bater ali numa rota final para testar uma cadeia inteira de uma requisição. Mas, novamente, é uma questão de abrangência e é uma questão de escopo, se estiver ok para mim fazer isso naquele momento. Agora, a grande questão é, eu acredito que para determinados tipos de sistema, um teste end-to-end, ele tem que ser feito com abrangência bem grande mesmo. Ou seja, sobe o servidor, sobe tudo isso e manda as requisições. Ou, dependendo do tipo de sistema, o que que você vai fazer? Você delimita esse escopo e fala, eu só vou testar, sei lá, do Express para baixo, por exemplo. Isso fica a seu critério. De uma forma geral, ou de outra, os testes end-to-end são os mais caros, porque eles dependem de mais componentes, eles dependem de muito mais coisa para rodar e normalmente eles vão ficar sempre sendo os testes mais lentos. Então, normalmente não vão ser os testes que você vai mais implementar no seu sistema. Normalmente, né, tem aquela famosa pirâmide de testes que você vai ter mais testes de unidade, depois mais testes de integração e depois mais os testes end-to-end. Então, acho que eu acredito que são as diferenças entre esses três tipos de testes e eu queria saber aí, deixa inclusive em comentário, como que você vê e qual é a proporção dos testes hoje em dia que você usa aí nas suas aplicações. Tá aqui, né? Não quis deixar esse vídeo muito grande, mas eu acho que esses conceitos são importantes, tanto para você que está começando a pensar, a testar suas aplicações, você já deveria, até mesmo para você que já testa hoje em dia, fala para mim como é que você organiza os testes aí, beleza? E somente para você saber, tem um link aí na descrição, caso você queira saber mais sobre o nosso curso Full Cycle 4, onde inclusive a gente tem cursos específicos dentro dele, especificamente só sobre testes, tá? Testes automatizados, TDD e etc, tá? Então, fica a dica aí para você, se você quiser, fizer sentido para você, clica no link, a gente bate um papo para eu te apresentar tudo que esse nosso curso tem. Fechou? De qualquer forma, galera, é isso. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Um grande abraço e até mais.